Boa noite e bem-vindos. Hoje temos a honra de receber na grande entrevista da Soberania TV uma personalidade ímpar da nossa sociedade que tem contribuído decisivamente para a construção e para a divulgação da história de Águeda. Antigo professor da Escola Secundária Marques de Castilho e ex-presidente da Câmara Municipal de Águeda durante 10 anos, 3 mandatos, Dinis Ramos Padeiro, de 86 anos de idade, é um eterno historiador cujo percurso de vida nos devemos orgulhar. Dr. Dinis, boa noite. Sinta-se comodamente como se estivesse em sua casa. Aliás, esta é a sua casa. Hoje, em outubro de 2020, como é que é o dia-a-dia de um homem que vai a caminho dos 87 anos de idade, que foi professor e político e que é um eterno apaixonado pela história? Olha, deixe-me primeiro dizer uma coisa ao Jorge, cumprimentá-lo assim e pela bondade do seu convite e estender esses meus sentimentos de gratidão à soberania do povo. E, por outro lado, pedir-lhe para não ser excessivo. A personalidade da Águeda. Eu sou mais um dos que, não sendo da Águeda, se fez Águeda, se fez aguedense e tem contribuído com a sua modéstia, através destes livrecos todos, desta investigação toda, para melhor se conhecer e dar melhor a conhecer o que é a nossa terra. Agora, o que me pergunta, há outra coisa que tem realmente interesse em enfatizar, e o senhor enfatizou, eu sei com boa intenção, 86 anos, um caminho de 87. Não parece. Muito obrigado. É mais outra lisonja da sua parte. Mas o mais engraçado, eu queria falar dos 86 anos. Sabe quem é que faria agora 87 anos? Horácio Marçal. Horácio Marçal, esta casa é dele. Por mais que se diga, por mais que o futuro tenha sido, de certo modo, ingrato para quem tanto trabalhou, para quem tanto argabaçou o prestígio deste jornal da província, era pouco mais velho que eu, 1 mês, 2 meses mais velho que eu. Eu vou quase apanhá-lo. Já o apanhei, infelizmente, porque já está do outro lado de nós, mas ele está lá em cima a olhar para nós. E nesta conversa, quando falamos de casa, é bom recordarmos quem foi o dono da casa e quem continua a ser do nosso espírito o dono da casa. Mas eu sinto-me realmente em casa. E foi pela mão do Horácio Marçal que eu ultrapassei os umbrais da casa e pouco a pouco fui convivendo com os moradores, que eram aos milhares, ao fim e ao cabo. Não esqueço, a soberania chegou, na altura em que eu comecei a colaborar na soberania, tinha 10 mil assinantes. Portanto, éramos muitos e todos cabíamos lá dentro. A soberania tem um coração enorme, como vocês sabem, e que eu tive a oportunidade, de alguma forma, de reconstituir através da investigação que eu fiz para aquele livro sobre a juventude, a soberania centenária. Mas sinto-me em casa, sinto. E com este, como acontece com os velhos, e com isto tudo, já me desviei da sua pergunta. O que é que o Jorge queria saber? O dia-a-dia do Dr. Dinis Ramos, como é? O meu dia-a-dia fora desta casa, na minha casa, porque todos nós temos outra casa além da soberania. Isso será engraçado referir que muito embora estejamos na nossa casa, com a nossa família, os da soberania visitam-nos semanalmente. É também importante assinalar isso. Às quartas-feiras temos uma visita sempre às nossas casas, nós somos visitados, visitamos amigos e familiares e somos visitados também por amigos e familiares. E há uma visita que é sempre bem-vinda, porque nos traz a notícia de outros familiares, de outros amigos, de outros que são da casa e que andam dispersos pelo mundo da imigração, e nós temos a soberania quase como um elo privilegiado para os da casa continental com os da casa da diáspora. E, portanto, como eu vivo como vive um velho de 86 anos, que está contente com a idade que tem, que sabe viver com a idade que tem, sabe tirar o benefício da idade que tem e não se deixa vencer por ambições excessivas, mas ciente da modéstia do seu contributo que trouxe para a Águeda
continua a insistir em aprofundar mais o conhecimento que tem sobre a Águeda para o transmitir a todos aqueles que me acompanharam ao longo destes anos todos. E ainda mantém aquele hábito de trabalhar até tarde, até altas horas da madrugada? Continua empenhado em fazer história, passando para livro as investigações que vai fazendo? Sim, isso é um vício. Além de um exercício de amor, que o é, e o Adolfo Portela refere-o no seu livro, que é a Bíblia de Águeda, que é o Águeda, o escrever sobre Águeda é uma devoção. Mas, além da devoção, passou a ser um vício, porque atrás da Águeda veio o resto. Veio uma investigação sobre o nosso passado histórico, mais alargado, o passado regional. E, em alguns casos, até somos mais ambiciosos e sobre o passado nacional. Mas continuo, talvez não com aquela persistência e com aquele prazer de quem tinha menos de 20, 30 anos, mas continuo a trabalhar particularmente de noite, por causa da tranquilidade, dos ruídos, e porque é um período em que já não temos necessidade de alguns serviços modestos que temos que prestar em casa de apoio à nossa companheira. E continuo a fazer. Olha, e tem muitos livros na Forja? Infelizmente tenho muitos livros na Forja, mas talvez tenha a fome maior que a barriga. Tá? O que é preciso para trazê-los cá para fora? Para que sejam editados? Primeiro, é preciso que eu os apronte totalmente, mas esses são praticamente aprontados. Depois é preciso haver mecenas. É preciso haver eu não tenho queixas da parte que me diz respeito relativamente ao Senado, porque a Câmara Municipal tem publicado que sempre que eu tenho um livro e que ela julga que o livro tem algum interesse para o Conselho, a Senhora Vereadora da Cultura tem dado o melhor da sua colaboração e tem chamado a si a responsabilidade. Eu penso que irá acontecer o mesmo, e se não for a Câmara, há instituições que poderão assumir a responsabilidade e os encargos da edição. Olha, até é capaz de ser útil responder à sua pergunta recorrendo a uma anotação que eu trouxe dos livros que tenho prontos. Olha, prontos a publicar, tenho um que o Jorge conhece, são os primeiros pontapés do Recreio Desportivo de Águeda. E é um livro muito interessante, que já tive a oportunidade de eu não pretendo escrever a história do Recreio Desportivo de Águeda, como acontece com os clubes. Eu tentei, daquilo que é controverso. Sabe que a fundação do Recreio é controverso? O Sr. Arquiteto Carneiro, de saudosa memória, essa era uma figura incontornável da nossa vida de aguedenses. Esse era o aguedense puro, o aguedense artista, o aguedense operoso, o aguedense voluntarioso pelas causas da arte. Esse sim. Mas também tinham, claro, como da sua família, o Recreio ao fim e ao cabo nasceu dali assim, da fábrica da cerâmica, de que seu pai era sócio, do Outeiro. Mas há um conjunto de equívocos, e eu neste livro, creio, com o apoio da documentação, como é óbvio, eu só escrevo através de documentos, até porque só olhei a esta história, não estava cá ainda. E então, esse livro é sobre a Fundação e os primeiros pontapés. Repare que o Recreio, a exemplo de alguns clubes regionais, tiveram um papel importantíssimo até no aspecto social. Há coisas que as pessoas não sabem. Os primeiros clubes de futebol, e então o Recreio nasceu em 1934, mas repare, em 1907, até para se formar um clube, o Armando Castela, o Eugênio Ribeiro, o Manuel Alegre e outros, trouxeram uma bola e começaram a dar uns pontapés na bola e de alguns locais que pontapeavam na brincadeira, vieram a ser os primeiros campos de futebol oficiais da Águeda. Mas em 24, quando se fundou o Recreio Desportivo de Águeda, fundou-se também a Associação Distrital de Aveiro. Futebol Aveiro. Futebol de Aveiro. Portanto, houve um impulso, de alguma forma, o desporto, a nível nacional, a Seleção Nacional galvanizou e houve em todo o país, por esse período, a fundação de muitos clubes, etc. Portanto, os primeiros pontapés da bola falam do papel desportivo, mas falam particularmente
do papel social que os primeiros clubes de futebol tiveram. Através deles, os simpatizantes iam atrás, como acontece com os miúdos, atrás das bandas de música, quando há festa na aldeia, quando há romaria. Os sócios do Recreio Esportivo de Águeda, e o Jorge ainda foi testemunha disso. Recorda-se, quando fomos a Peniche, Exatamente. despovoou-se Águeda para ir atrás de Peniche, e foi aí que ganhámos a subida à primeira divisão, na altura. Através das deslocações do Recreio, os horizontes das pessoas de Águeda alargaram-se. Normalmente, uma pessoa, naquela altura, nascia em Águeda e pouco mais conhecia do que o fundo da sua rua. Havia uma esquina e a esquina aí acabava o mundo. Com o Recreio levou-nos a contratar com pessoas. E havia recepções, e havia baretes, e havia as autoridades, e havia bandas de música atuarem quando se marcava um golo, etc, etc. Isto é engraçadíssimo. E este meu livro é sobre o papel social que os clubes das terras mais pequenas tiveram nos seus primeiros anos de existência. Um outro livro é sobre o ginásio. Também é sobre a fundação do ginásio. É que não vale a pena escrever mais, além da fundação e os primeiros anos de consolidação, porque, portanto, a história é evolutiva, é dinâmica. Então, a todo momento tínhamos que acrescentar um capítulo, mais um capítulo, mais... Eu fico-me só por aquilo que é controverso, desfazer a controvérsia, contribuir para desfazer a controvérsia, melhor dito, e de alguma forma, através da documentação, fornecer aos sócios os motivos do seu orgulho. Por exemplo, o Ginásio Clube de Águeda, que em todos os seus impressos, em todas as suas apresentações públicas, se apresenta como fundado em 1909, não foi fundado em 1909. 1909 é a data dos estatutos. Mas isso não quer dizer, porque temos que contextualizar a época. Em 1909, os estatutos eram apresentados, eram elaborados, normalmente eram elaborados por um jurista, que neste caso foi o Dr. Afonso Melo, que fez quase os estatutos de todas as coletividades da altura. Eram presentes ao Governo Civil. Muitas vezes o Governador Civil estava lá 3 dias e ainda o seu partido tinha sido derrotado e era substituído por outro, mais atrasos. O que quer dizer que os estatutos às vezes permaneciam no Governo Civil durante largas temporadas. Uhum. O que não impedia que o clube já não tivesse a organização, porque provisoriamente podia funcionar. Sob o ponto de vista administrativo, havia uma certa legalidade provisória. E o Ginásio Clube de Águeda, temos as informações, temos as atos, temos as eleições, a partir de 1906. E 6, e 7, e 8. Quando chega a 1909, já ele tem 3 anos e mais ainda. E não se podem pôr de lado para o caixote de lixo esses 3 anos, na medida em que as pessoas que o dirigiram foram das pessoas da maior riqueza cultural, cívica e política de Águeda. Foi o Conde de Águeda, por exemplo, foi o Conde de Sena, etc. Foi o Ilício Sena, portanto, eleitos e que deram o melhor para o desenvolvimento do clube. Muito bem. É também esse trabalho. E outras mais, outras mais que levaria muito tempo, são cerca de uma dezena. Algumas delas com trabalhos que importa salientar. Por exemplo, nós para o século XVIII não temos muita informação. Também não temos muita informação pormenorizada da Águeda. Para o século XVI e XVII temos os sombros do hospital e da igreja que vão ao pormenor de podemos conhecer de cada rua quem viveu, quem não viveu, os filhos, os pais, etc, de todas as ruas de Águeda. Porque a toponimia de Águeda, que ainda hoje se mantém, já data do século XVI, a maior parte dela. Por exemplo, nas informações paroquiais, que é de 1721, que é de 1758, são importantíssimos e eu estou a dedicar a essa divulgação. Como já o fiz com o terremoto de 1755, como é que ele foi sentido em Águeda? Como é que é possível, quase 300 anos depois, nós dizemos, Jorge, em Recardejo aconteceu isto, em Agadão aconteceu aquilo, como é que é possível? Parece que estamos a ver um filme,
ou fazemos uma infografia a reconstituir o que foi no passado. E a documentação resultou de um pedido do Marquês de Pombal para conhecer o que é que acontecia no país, que providência havia de tomar relativamente ao país, já que Lisboa tinha sido toda destruída, e através dos parques, obteve a informação através dos parques. As informações paroquiais são isso mesmo. E há mais. Por exemplo, há outra coisa que eu peço desculpa de insistir. A maior parte das pessoas não sabe quem foi o José Maria Veloso. Até, inclusivamente, há pouco tempo atrás, houve uma altura que a Câmara Municipal, para aceder a interesses publicitários, tirou o nome e pôs o nome de uma tinta qualquer. Quer dizer, um desrespeito não é um desrespeito intencional, é um desrespeito pela ignorância. Porque José Maria Veloso foi uma das personalidades mais genuínas, mais autênticas, mais aguedenses da Águeda. O bairrismo José Maria Veloso é excepcional. Repare-se que o brasão da Câmara Municipal, que eu tive a felicidade de impedir a sua destruição e que depois consegui que se fosse colocado no átrio da entrada dos novos espaços de conselho, prova isso mesmo. Ele ufana-se, ele defendia na altura que a Águeda era a Emílio, e nessa altura conseguiu que no brasão da Câmara Municipal, em 1860, lá fosse a Emílio Romanos, chamada Emílio pelos Romanos. Enfim, e outros trabalhos, são vários trabalhos. E no intervalo desses trabalhos todos de pesquisa que vai efetuando, ainda lhe sobra algum tempo para fugidas ao Ventoso e à Barra, onde sei que tem casas? Sim. O Ventoso foi uma aventura bonita, sabe? De umas ruínas e do silvado que as encobria, pouco a pouco, há 20 anos, 1996 foi quando a minha mulher descobriu, foi a minha mulher que descobriu aquelas ruínas, e sabendo que eu tinha o interesse em ter uma palhota na serra, eu fui sempre muito serrano, sabe? Tive sempre um espírito muito serrano. E pouco a pouco, ano em ano, uma pedra aqui, uma pedra outro ano, mais aquele trabalho. Fizemos lá, recuperámos lá uma casita, uma casa, sempre dentro dos limites que era possível, sem a apresentação de um projeto, muito embora eu tenha tido um projeto que o Sr. Arquiteto Camilo fez, mas que eu não cheguei a apresentar na Câmara, nem a respeitei, porque fui fazendo aquilo que a lei permitia, porque 20 anos ainda não está pronto. Há mais de 20 anos ainda não está pronto, portanto está a ver. Mas é um grande refúgio, principalmente para os meus livros. Os meus livros tiveram, assim, um local mais tranquilo para se oferecerem a quem deles se abordar. Portanto, prefere a serra à praia? Sim. É óbvio que não posso pensar apenas em mim. Não é? Eu penso em mim porque penso nos meus livros e não tinha espaço na casa para ter os livros. O Ventoso surge praticamente como se fosse a minha livraria. A minha biblioteca, não chamo biblioteca, porque é uma livraria organizada e ela não está organizada. E a Barra é para a família. Muito bem. Quando no início desta semana fizemos a promoção desta entrevista, houve uma série de antigos e atuais funcionários da Câmara, recordo-me da Maria José Oliveira, da Maria do Rosário, do Rui Pinho, que vieram a público sublinhar o prazer e o privilégio que tiveram em trabalhar consigo. Isto é o melhor que podemos esperar quando nos disponibilizamos para abraçar a causa pública? Eu tenho a impressão que não é o melhor. É praticamente aquilo que nos reconforta. É praticamente isso que nos reconforta. Porque isso, ao fim e ao cabo, eu penso que não merecia isso. Não, eu penso que são também excessivos. A Águeda, ao fim e ao cabo, a Águeda consegue ser tem os dois extremos. Ou ignora totalmente, ou excede-se em primores de afeição e de credibilização. Eu penso que quem se dedica à função pública, no meu tempo era diferente, é um bocado diferente. Recordo uma coisa que é engraçada. No meu tempo, era inconcebível vermos um ex-ministro a desejar candidatar-se a Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara era uma pessoa do povo.
para servir o povo. Não havia grandes ambições políticas. Haveria num ou noutro, que já tinha de nascença. Mas talvez muito mais respeitado do que é hoje. É possível, se hoje se diz que o poder local é o mais autêntico, está mais próximo do povo, nós, relativamente ao meu tempo, não diríamos que estávamos mais próximos do povo. Nós éramos o povo. Que era diferente. Portanto, isso eu sei que não merecia, não merecia realmente é um elogio excessivo. É um elogio excessivo. Mas que é uma recompensa, Porque quem passou pelo poder local e pode olhar para trás, para a direita e para a esquerda, porque o poder local não pode ter direita nem esquerda, são todos munícipes, e, portanto, o banquete orçamental já tão reduzido, tão escasso, não pode conhecer privilegiados, todos terão um lugar à mesma, o mesmo talher, e servir-se-ão todos com a liberdade que é permitida àquilo que é comum. Falemos agora da escola. E a este propósito dou-lhe conta também de uma reação de uma antiga aluna na tal promoção que fizemos a esta conversa, que dizia que o Dr. Diniz ocupa o primeiro lugar no top dos meus professores de História. Elogios destes sabem sempre bem. Isso é o que essa aluna diz, a Sandra diz, porque outros dirão dos pessoas que tiveram. Eu recordo-me que o que me orgulha é ter pertencido a um quadro docente da Escola Marcos Castilho. Aliás, eu contribuí com a Maria Antónia Castilho, contribuí muito para que o patrono fosse o Marcos Castilho. Através, como sabe, eu fui o primeiro que escrevi fiz uma história da escola secundária industrial de Águeda. E penso que tive colegas com quem eu aprendi muito. Repare, eu era uma pessoa, eu vim com 40 anos para Águeda, eu vivi em África, eu era portador de uma mentalidade totalmente diferente, muito mais aberta, e só circunstâncias fortuitas, como foi o 25 de Abril, que não foi fortuito, mas no meu caso fortuitos, porque não eram esperadas assim com tanta certeza, é que me fizeram regressar. E o que aconteceu posteriormente, e que não estava no espírito da Revolução, um certo tipo de descolonização. E então eu fui encontrar um ambiente onde a entrega ao serviço público, onde a dedicação ao magistério, onde a sabedoria colocada na melhor forma de encaminhar aqueles pequeninos cérebros a informação para a aquisição do conhecimento, eu praticamente passei a ser mais um dos alunos, a juntar aos alunos que tinha à minha frente. Com os mestres que eu encontrei na escola, aprendi muito. Com os alunos que eu tinha, supostamente, a quem eu devia transmitir os meus conhecimentos, também aprendi muito. E é desse conjunto de fatores, de aprendiz e de mestre, que ao fim e ao cabo um professor tem de ser, aprendiz, por um lado, com os outros, e de mestre, também, sempre com muito respeito por aquilo que é o exemplo, é desse conjunto que faz com que nós sejamos amados ou não. No meu caso, eu vi, como vinha da África, eu tinha um espírito totalmente diferente. Os alunos sentiam-se mais gratificados em ter um professor permissivo, mas que obrigava ao respeito. Uhum. E isso é o que nos distinguia. Quem vinha de fora vinha com horizontes muito mais largos. Em África, nós costumávamos dizer, com um certo sarcasmo, que em Lisboa dizíamos no continente, as pessoas andavam pela rua a olhar para a biqueira de sapatos. Em África nós andávamos pela rua a olhar
as estrelas de noite e o céu de dia. Os horizontes eram largos. Portanto, as nossas relações com os alunos, evidentemente, dependiam e eram resultantes da nossa abertura. Hoje já não há professores como antigamente? Professores há. Como antigamente, creio que não. Mas não no sentido negativo. Não quer dizer que o antigamente é que era a virtude. Não, Jorge. Também havia professores de quem os alunos não gostavam. Já deve-se recordar disso, andou por lá. Mas eu entendo o que quer dizer com o antigamente. Antigamente é a nível de devoção. Mas também havia um maior cuidado na formação de professores. Reparem, eu para ser professor, os nossos estágios não eram estágios que nos obrigavam a trabalhar. Nós tínhamos metodólogos, éramos acompanhados durante um ano letivo, éramos acompanhados pelo metodólogo, nós éramos sujeitos a um escrutínio diário. E repare, quando nós hoje vemos que uma grande parte da classe se reage à formação, ou reage ao seu acompanhamento, e através, não direi, a classificação eu também não concordo com a classificação, mas pelo menos a contínua aprendizagem, a contínua atualização. Porque se nós não nos atualizamos, os diplomas de ensino que nós possamos trazer, como acontece com os médicos, acontece com os professores de História, acontece com os professores de Línguas, se nós pararmos, se nós não continuarmos a atualizar, se nós não continuarmos a aprender, pouco a pouco passamos a ser, involuntariamente, com certeza, mas passamos a ser, inevitavelmente, maus portadores e transmissores do conhecimento. Está reformado da atividade política desde finais de 1997, passaram, entretanto, quase 2 dúzias de anos. Como é que está a política local? Tem que estar diferente, não é? Tem que estar muito diferente. Mas, repare, como sabe, eu nunca me quis, depois de ter passado os 10 anos na Câmara, nunca quis voltar a meter-me nos problemas da política local. E por várias razões, até porque não tinha grande justificação. Eu, porventura, enverdar por uma crítica cerrada, não tinha ambições políticas, não era preciso abrir caminho à violência. Por outro lado, eu estava numa situação em que tinha de apreciar o esforço daqueles que se candidatavam e que ganhavam a confiança dos eleitores. Eu penso, Jorge, que não há ninguém que se candidate para um cargo público sem se sentir capaz de levar a bom termo a execução desse cargo. Porque sabe muito bem que, se não for capaz, vai prejudicar muita gente. Vai malbaratar recursos públicos e quando, em mão experiente, podiam ser conduzidos para o benefício das populações e para acabar com carências que se metem pelos olhos dentro e acabar com assimetrias que são gritantes também. Portanto, a política é sempre a mesma. A de antigamente e de agora. Antigamente, eu recordo-me que eu fui objeto de inspeções, que é que julga? Eu fui objeto da crítica de outros partidos. Não, ninguém é perfeito. E cada um de nós tentava, dentro da sua própria experiência, dentro da sua própria honestidade, tentava fazer o melhor possível. E eu penso que, por exemplo, uma das coisas que aconteceu e que me disse ao princípio, aquilo que, além das boas relações que estabelecemos com os nossos colaboradores, porque o Presidente da Câmara não faz nada se não tiver o apoio dos seus colaboradores. Os seus colaboradores, quer trabalhadores exteriores, quer trabalhadores do interior. Se não tivermos isso. E, por outro lado, sem isso, nós não podemos, ao fim e ao cabo,
dá satisfação à resolução das necessidades do nosso povo. E quando vemos, depois de acabarmos uma estrada que já devia ter sido feita há 20, 30 anos, quando levamos a água é uma população que já devia ter desde que a meio aumentou ao peito. Quando levamos uma eletricidade a substituir a candeia, que já deviam ter quando os da cidade tiveram eletricidade. Quando levamos a Agadão, quando levamos a Baceira de Alcoba, quando levamos aos recontos da Serra, onde só sempre caminhos de pé de cabra, ou em chipões, e abrimos artérias alcatroadas, ou artérias, pelo menos, onde qualquer um de nós pode passar a pé, a burro, ou de motocicleta, ou no carro mais modesto. Isso é o maior conforto que pode ter um Presidente da Câmara. E, portanto, quando uma população se reunia ao fim, quando a estrada chegava a um lugar, e a população se reunia e punha a mesa da rua, a mesa comprida da rua, para bebermos um copo e comermos uma sanduíche, isso era o supra-sumo da recompensa que um presidente do meu tempo, ou o presidente que eu era, podia receber pelo exercício do seu cargo. O cidadão Dinis Ramos continua a ser um social-democrata convicto? O cidadão Dinis Ramos, agora, não é continua a ser, agora, talvez seja agora, o verdadeiro social-democrata que sempre desejou ser ao longo da vida. Repare, a social-democracia foi muitas vezes invocada ao longo da história, desde Sá Carneiro, por exemplo, mas era sempre invocada no discurso, não na ação. Na ação perdia a maior parte das virtudes. E eu sempre fui, porque sempre me senti social-democrata, e sempre tentei praticar a social-democracia. A social-democracia é uma ferramenta. Para mim era uma ferramenta. Não era apenas um ideário. Era uma ferramenta através da qual me permitia executar a ação própria do cidadão que exigia poderes, neste caso poderes locais, com eficiência, sim, mas com a virtude prudente da não diferenciação. A social-democracia, como eu entendi, permitiu-me que à mesa do orçamento não houvesse nem os do partido e também viessem, excluindo os que não eram do partido. A social-democracia permitiu-me, o meu espírito social-democrata permitiu-me juntar os que eram do partido, os incluídos por natureza partidária e os outros que seriam excluídos por natureza partidária, juntá-los também. Se eu era da altura social-democrata, eu agora, sem os condicionalismos que muitas vezes as chefias políticas e partidárias impõem, eu agora sinto-me mais livre, cada vez mais livre, para ser comigo próprio, persistente na defesa da social-democracia. E hoje, como é que os seus olhos veem a Águeda da atualidade com um movimento independente à frente dos destinos do município? Isso leva-me a considerações que eu talvez não me sinta capaz de fazer, mas que posso traduzir talvez sem... Esta não é a Águeda com que sonhou? Repara, o movimento não existe só em Águeda, o movimento. Com esse nome, com o nome sonhante, está por todo o país no poder local. Por isso é que é capaz de haver qualquer coisa errado da vida política, ou da prática política, ou na orientação política dos partidos políticos, faz com que o cidadão não se sinta tutelado pela mensagem política transmitida por determinados partidos com os quais se sentiam com maiores afinidades. Eu não sei, é um problema para os ideólogos, para os politólogos, mas eu penso que
que isso nasceu talvez por uma carência. Quando nós estamos habituados a um determinado conjunto de benefícios, quando nos falha o pé, nós procuramos um arrimo. Quem sabe se essa estratégia não traduz apenas aquilo que nós já tivemos no passado. Aquilo que eu disse, que para mim não havia esquerda nem direita, e eu tenho ainda vivos muitos presidentes da Junta que não pertenciam ao partido que eu representava na Câmara, e que ao fim e ao cabo, eram tratados, se eles são honestos, têm de reconhecê-lo, eram tratados da mesma forma como se fossem do meu partido. Isto não será uma resposta a um conjunto de desvios que a democracia partidária introduziu na prática política? Fica se for essa isso, eu ainda dou como, se for essa boa intenção, eu ainda dou como meritória essa fuga para a frente. Mas penso que não. Penso que há outros problemas, há outros fatores, há outras razões. Que tal a ambição pessoal? Será? Será porque não foram escolhidos por um partido e, através da sua empatia, conseguiram arranjar um grupo enorme de apoiantes que conseguiram, e através dos quais, através desse apoio, conseguiram chegar ao fim a que sempre desejaram. A ambição se é apenas o fruto de uma ambição, o resultado de uma ambição, estamos mal, porque vivemos uma democracia partidária, mal ou bem vivemos uma democracia partidária e representativa, e são os partidos que desempenham esse papel representativo, são eles que ao fim e ao cabo, repousa as opções que se encontram a cada momento para o país, e é deles, e são eles que, ao fim e ao cabo, de acordo com a nossa Constituição, interpretam o sentimento do povo. É através deles que se interpreta o sentimento do povo. Fica chocado quando, por exemplo, esta Câmara decide espalhar tapetes de alcatrão no Parque Municipal de Altavila, que foi o senhor que adquiriu para o património de Águeda? Mas isso é verdade. Ao que parece, é. Eu costumo acreditar, sabe? Eu costumo acreditar porque tenho, qualquer que sejam os membros do Executivo atual, alguns deles foram meus alunos, são meus amigos pessoais, etc. Costumo muito acreditar que não tenho a sensibilidade suficiente para afastar uma monstruosidade desse género. Aquilo é um parque público. Eu recordo-me, sabe que esta tem uma história realmente engraçada, a aquisição da parte, nós beneficiámos de um legado testamentário, mas 50% da quinta pertenciam aos herdeiros. E aí tive um papel realmente importante. Dadas as relações de amizade com esse herdeiro, que entrou em litígio com a Câmara Municipal, inclusivamente tentando anular o testamento, acusando a avó, a neto, acusando a avó de insanidade, eu consegui levá-lo a concluir que não valia a pena, que estava a gastar dinheiro demais, estava -se a endividar, e que, se era a vontade da avó, ele devia honrar a vontade da avó. Era uma pessoa muito consciente, muito consciente. E eu até compreendo a reação dele, porque connosco aconteceria o mesmo. Então, nós tínhamos uma herdade que era comum, onde que esperávamos fazer também dessa herdade, dessa quinta de Altavila, ser o nosso local de vida e de família, etc. E depois vemos por qualquer razão, dado para o bem público, parte. A reação estava justa. Agora, a forma como, talvez não. E eu então convenci-o e a quinta veio na posse total. Mas a quinta veio com condicionamentos. O problema é esse. O testamento traz um conjunto de condicionamentos
relativamente à alienação da quinta, por exemplo, a alienação à transformação da quinta para outros fins que não aqueles que são previstos. E isso já foi posto em causa várias vezes ao longo do tempo. Já se fizeram construções que talvez não pudessem ser feitas ou não devessem ser feitas. Eu recordo-me que no meu tempo, quando queríamos proceder a qualquer obra na Alta Vila, nós tínhamos que pedir autorização à Direção-Geral do Património. E num ou outro caso, um outro projeto nosso, em que nós, interpretando o espírito da quinta, e principalmente o destino que poderíamos fazer dele uma quinta destinada principalmente à meia-idade, aos idosos, quisemos criar um conjunto de equipamentos próprios da idade, quer dos jovens, quer dos mais jovens, explorando os aviários, as coisas que lá havia, quer da parte dos mais idosos, com mesas e com bibliotecas, pequenas bibliotecas e com oficinas, etc. E a Direção-Geral do Património não autorizou. Agora já se continuam essas coisas. Mas, relativamente ao que me diz, por Alcatrão, eu penso que é capaz de não ser. É capaz de não ser isso. Isso não será uma base para depois levar aquele piso em terra, mas um piso mais endurecido para evitar a erosão das águas, porque as águas correm com uma certa tem um certo declive. Não será isso, porque eu costumo com o Sr. Presidente da Câmara, com os Srs. Vereadores, o Sr. Vereador da Cultura, o Sr. Vereador das Obras, não tenham sensibilidade para manter isso. Manter o jardim. Já viu que é que quando a gente põe Alcatrão, alia-se logo a ideia de que aquilo é para ser invadido por carros. É óbvio que não lembram o diabo. Não, eu penso não. Eu penso que aí há um equívoco qualquer. O Sr. Presidente da Câmara e os seus vereadores terão com certeza o bom senso de evitar problemas desse género. E vai ver que não haverá Alcatrão, com certeza. Já que eu disse que chegou a Águeda com 40 anos de idade, como é que uma pessoa se deixa enamorar da forma como o Dr. Dinis se deixou enamorar por Águeda? Sabe, uma das virtudes que distingue a pessoa humana é ser grata. Eu estou grato a Águeda. Repare que eu vi de mãos atrás, com uma mão atrás e outra mão à frente, ou as duas atrás das costas, ou as duas à frente, abertas. Viemos todos, os que vieram, todos ou quase todos que vieram da África, que a descolonização de alguma forma afugentou. Ou que as condições após a descolonização das diversas províncias tornaram a vida impossível. Foi o caso que aconteceu em Moçambique. Em Moçambique, nos primeiros tempos, eu sei que depois de uma revolução há sempre um período, que é o PREC, que é sempre um período de radicalismos e tal, eu sei. Mas nem sempre nós pensamos que isso é um período provisório. Às vezes eterniza-se esse período e acontece com muita frequência nos territórios africanos, em que ao explorador branco sucede ainda mais feroz, mais austero, mais grave o explorador africano. Eu penso que relativamente à questão... A forma como se deixou enamorar por esta terra. A questão que me pôs foi uma forma de ser grato. O que eu faço, a investigação que eu faço não é apenas para eu próprio fruir desta informação, é para eu poder fornecer a informação. É um legado que deixa. É um legado e é um contributo para que os outros amem melhor a Águeda. Porque, repare, eu tenho presente uma frase que caracteriza esta minha doação à Águeda e esta minha devoção por Águeda. E este meu trabalho para obter mais informação sobre a Águeda. O Serafim Soares da Graça, que é um dos nossos mais lúcidos, mais fecundos
investigador sobre a história local, disse que para se amar é preciso conhecer. Para se amar bem é preciso conhecer. Para se amar bem a mulher que temos, os filhos que temos, a família que temos que conhecê-la muito bem. Para se amar Águeda, temos que conhecer Águeda. Aos 86 anos, quais são os seus sonhos? Viver mais um dia. Não. Ser em cada dia merecedor dos dias que Deus me der a mais. Já aqui fizemos referência a algumas reações muito simpáticas que tivemos quando anunciámos que iríamos ter esta conversa um dia. Como é que gostaria de ser recordado? Como professor. Particularmente como professor. E não gostaria de ser recordado como participante em mesas redondas, participante em entrevistas, que não tem jeito nenhum. Uhum. Não tem jeito nenhum. Eu, com certeza, devia ter sido, na resposta que lhe dei, devia ter sido mais sucinto, devia ter sido, não ceder à emoção, devia ter sido usado frases curtas, mas não. Eu sou professor. E o professor, que é isso que eu gostaria de ser recordado por isso, e o professor, olha, talvez tivesse um bocadinho de jeito para o teatro, porque o professor tem muito de ator. Uhum. Dr. Tinisto, tivemos muito gosto em tê-lo na grande entrevista da Soberania TV. Muito obrigado por ter respondido positivamente ao nosso convite e já sabe, esta casa é sua. Eu tentarei não abusar, mas sou capaz de abusar. Peço-lhe que leve um beijinho para a sua esposa, a minha querida professora de inglês no ciclo preparatório. Muito obrigado e boa noite. Ela é capaz de estar a ouvir. Obrigado, boa noite. Obrigado eu. Por hoje é tudo. Amanhã estamos de volta à antena da Soberania TV com a Tribuna Soberana. Gilda Dais e Paulo Matos vão comentar os assuntos da semana. Boa noite, boa semana.